Olá, turma, tudo bom? Seja bem-vindo aqui no canal. E na aula de hoje nós vamos ver a integral definida. A integral definida, ela possui números aqui nas extremidades do símbolo da integral. E aqui no conteúdo da integral continua a mesma notação da integral indefinida, f de x dx. Mas para que serve a integral definida? A integral definida, ela serve para o cálculo de área, ou seja, o seu resultado é um número, enquanto o da integral indefinida é uma função, aqui o resultado da integral definida é um número. Esse número representa a área, dado o intervalo de A até B. A área que nós estamos calculando é esse espaço aqui entre o eixo x e a função f de x. Ok? Então, integral definida te dá como resultado uma área entre o eixo x, a função f de x, em um intervalo AB. Mas como a integral definida ela é resolvida? A integral definida ela é resolvida pelo teorema fundamental do cálculo. Então, primeiro você resolve a integral normal como se fosse a integral indefinida. Então, aqui você encontra a função primitiva, o f de x. Daí passa um traço na vertical e coloca aqui os limites de integração respectivamente. F de x indo de A até B. Lembrando que esse f maiúsculo se chama função primitiva, tá? Ok? Então, você integra normal, como se fosse a indefinida, como você já sabe integrar. Ok, mas e depois? O que é que eu faço com essa parte aqui? É o que a gente vai ver agora. Qual que é a fórmula que resolve o teorema fundamental do cálculo? Bom, e a fórmula que resolve o teorema fundamental do cálculo é muito simples. Você vai substituir o limite superior, ou seja, esse número aqui que está sendo representado pela letra B, na função primitiva. Então, você tem aqui f maiúsculo de B, menos, esse menos é do teorema fundamental do cálculo, e agora substitui aqui o limite inferior na função primitiva. Então, menos f maiúsculo de A. Então, basta fazer isso e que nós vamos encontrar aí o resultado da integral definida. E agora nós vamos fazer um exemplo de uso da aplicação do teorema fundamental do cálculo. Então, para iniciar, vamos considerar aqui uma integral super fácil, que é a integral de 3 dx. Então, a gente já sabe que a integral de 3 é 3x, que é a função primitiva, porque se eu derivar 3x vai dar 3, tá? Então, a integral de 3 dx é 3x, então eu encontro aqui a função primitiva, passo aquele traço na vertical e coloco aqui os limites de integração, no caso aqui, ó, de 1 a 2. E agora eu vou substituir essa parte pelo teorema fundamental do cálculo. Como eu tenho aqui um 3, eu vou colocar o 3 aqui em evidência e abrir o parêntese e aplicar o teorema fundamental do cálculo, que começa pelo limite superior. Então, eu vou substituir o 2 aonde tem x na função primitiva, que no caso aqui é muito simples, só é o x mesmo. Então, eu vou substituir, começando pelo limite superior, 2, menos do teorema, e agora vou substituir o limite inferior aonde tem x na função. Então, como só tem um x, então fica 1. Então, 2 menos 1 é igual a 1 vezes 3, então o resultado final da minha integral é o número 3. Como a integral definida está calculando uma área, geralmente colocamos aqui o A, que quer dizer unidades de área. Então, o resultado da integral é 3UA, ou seja, 3 unidades de área. E lembrando que esse 3 representa a área da função. A função é 3, que é uma função constante,
no intervalo de 1 até 2, que é essa parte aqui. Então, esse 3 representa essa área entre a função e o eixo x no intervalo de 1 até 2. Vamos fazer mais um exemplo. No nosso último exemplo, nós vamos integrar a função e elevado a x dx. Então, qual é a integral de e elevado a x? E elevado a x, porque a derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. Tá? A gente já viu isso aqui em outros vídeos aqui do canal. Então, você escreve aqui a função primitiva, passa o traço e coloca os limites de integração, no caso aqui de 0 a 4. E agora substitui. Aonde tem o x aqui na função primitiva, você começa a substituição pelo limite superior. Então, fica e elevado a 4, menos do teorema, e agora chegou a vez do limite inferior, e elevado a 0. Aqui só temos que fazer mais uma coisa, e elevado a 4 continua, e e elevado a 0 é igual a 1. Então, a resposta fica e elevado a 4 menos 1. Observe que isso aqui é um número, tá? É uma constante. Então, podemos escrever e elevado a 4 menos 1, UA, ou seja, unidades de área. Lembrando que esse número representa a área entre o eixo x e a função e elevado a x no intervalo de 0 até 4. Bom, turma, essa foi a aula de hoje e até o próximo vídeo.